pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pausa para Prosa. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e também muito contraditório. Muitas pessoas têm dificuldade com esse tema. Hoje nós vamos falar sobre o tempo. Me dei conta que muitas pessoas me procuram em consultório com muita dificuldade de lidar com o seu tempo. E eu, particularmente, trabalho com as pessoas no conceito de dar a elas a consciência da importância do tempo. Um bem absolutamente necessário que nós temos no nosso planeta, um bem preciosíssimo e que ele não é passível de reposição. O tempo que passa, ele passa e você não repõe. Portanto, o tempo, ele é a sua vida andando para frente. O tempo é saber lidar com o tempo é uma das principais habilidades que a gente precisa desenvolver para viver bem no planeta. Estou aqui com as minhas anotações de hoje. Os antigos diziam uma frase interessante, você já deve ter ouvido, que é carpe diem. Carpe diem significa aproveite o seu dia. E eu traduziria como aproveite o seu tempo. Mas vamos entender o seguinte, aproveitar o tempo, considerando que eu sempre comento com vocês que esse é um planeta escola, um planeta onde nós chegamos para o nosso aprendizado consciencial, para a nossa ampliação de consciência, para o desenvolvimento das nossas emoções. Será que aproveitar o tempo, aproveitar o dia, significa apenas realizar as tarefas das quais nós gostamos? O que eu quero trazer com o vídeo de hoje para vocês é uma reflexão sobre este olhar, que é um olhar um pouco deturpado sobre o que significa de fato saber utilizar bem o tempo. Então eu vou dar a vocês a minha noção do que seria uma boa utilização do tempo. Vamos começar pensando sobre como nasceu o conceito do tempo. Desde o alvorecer das eras, os homens tentam entender o que é o conceito de tempo. Então os antropólogos têm uma noção de que a primeira percepção que o homem fez sobre o tempo foi na diferenciação que ele fez por observação da passagem de horas e passagem dos eventos, considerando o dia e a noite, ou seja, luz e trevas. O homem então começou a ter uma primeira noção de que havia alguma coisa que conduzia, que andava para frente, que tinha uma percepção diferenciada, que fazia com que os eventos tivessem uma noção de sucessão. Muito bem. Então, houve também uma lógica de que era algo natural, era um fenômeno da natureza e que não havia controle sobre isso. Muito bem. Então, com este conceito nasceu a ideia primitiva de cronologia, ou seja, sucessão de horas e de eventos. Muito bem. A gente não sabe ao certo, ninguém sabe ao certo, como é que o ser humano concebeu a ideia de ontem, hoje e amanhã, que automaticamente nos leva para a ideia de passado, presente e futuro. Mas esses elementos existem na mente humana, existem na nossa consciência, e é aí que nós entramos com o nosso trabalho. O tempo, embora entendido por muitas pessoas como um elemento material, porque ele é matemático, na verdade ele é um fenômeno que só acontece para os seres humanos, ou seja, para os seres que já têm o desenvolvimento de consciência. Uma pedra que existe aí no seu quintal, ela é uma pedra hoje, ela foi uma pedra ontem e será uma pedra no futuro, sem nenhuma noção de passagem do tempo. Nós, humanos, é que conseguimos perceber, conceber uma ideia de passagem, de sucessão das horas. Bom, à medida que essa importância foi sendo dada pelos seres humanos e pelas civilizações ao tempo, os homens começaram a criar instrumentos cada vez mais precisos na tentativa de administrar melhor essa passagem do tempo. E aí nasceu essa importância, uma importância que é dada hoje de uma forma muito intensa em muitas sociedades. Mas o que eu acho curioso é que o tempo deveria servir para nos ajudar. A percepção da passagem do tempo deveria servir para nos ensinar, para nos conduzir para melhores caminhos, para a realização de melhores tarefas. Mas para muitas pessoas o tempo é uma escravidão. Existem inclusive duas patologias, e para a psicologia nós não temos o conceito de patologia, mas existem duas patologias na psicologia tradicional e na psiquiatria, que são a depressão e a ansiedade, que são simplesmente aprisionamento da mente em pontos diferentes do tempo. De que maneira? O deprimido é aquele cujo o corpo está no presente e a mente está no passado, lamentando o que acabou. Você tem aí um deprimido. Quando você tem uma pessoa cujo corpo está no presente, todos os nossos corpos têm que estar, porque eu não levo o seu corpo para ontem, nem levo o seu corpo para amanhã.
Quando a pessoa está com o corpo preso no presente e a mente está projetada no futuro, temendo o que virá, tentando criar um plano B para o caso de uma dificuldade, você tem uma pessoa ansiosa. Então vejam, todos esses fenômenos são sempre atribuídos à nossa percepção, à nossa consciência e à nossa capacidade de conceber o tempo. Muito bem. Então, como eu disse, o tempo ele não é material, ele é o fruto da consciência. Isso fica mais claro ainda quando a gente imagina que quando estamos numa atividade muito feliz, muito festiva, o tempo passa muito rápido. E quando temos uma atividade difícil para realizar, parece que o tempo se arrasta, né? Muito bem. O que eu quero trazer para vocês hoje é a concepção filosófica que os antigos sábios e filósofos nos ensinavam lá na antiguidade, que para mim permanece até hoje, que é a noção de que a qualidade de vida de um ser humano depende da capacidade de aproveitar bem o seu tempo. Como todos os meus vídeos, eu sempre busco trazer uma nova ferramenta para que vocês possam refletir e, através dessa reflexão, conseguirem ter uma melhor qualidade de vida. Muito bem. Vive melhor aquele que sabe aproveitar bem o seu tempo. Porque o tempo de vida... Outro dia eu vi um vídeo muito interessante de um guru indiano dizendo: cada vez que você olha para o seu relógio e vê o ponteiro lá andando para frente, o que está andando para frente não é a hora, é a sua vida. Isso é fabuloso. Nossa vida está caminhando para frente, em ritmo acelerado. Você está cada vez aprendendo mais, desenvolvendo mais. E o tempo, por ser um elemento tão importante e não ser passível de reposição, é mais do que perceptível a ideia de que você precisa saber como utilizar bem, né? Eu posso repor qualquer bem material, eu posso repor... Muitas vezes eu posso substituir um relacionamento, por exemplo, mas não necessariamente eu consigo substituir o tempo, né? O tempo de vida que eu apliquei mal é resultado meu, eu não tenho como reclamar disso. Muito bem, eu me lembro de um vídeo que eu assisti de um repórter americano, e o vídeo começa com ele sentado dentro de um barco, de uma canoa, com outro homem que estava pescando no meio de um lago nos Estados Unidos. E o repórter estava ali entrevistando aquele homem, o pescador, que era um grande executivo de Wall Street, miliardário, e que estava ali com roupinha de pescador, chapéuzinho de pescador, com a varinha de pescar dele. O cara tinha alguma coisa tipo 200 milhões de dólares na época em patrimônio. E o repórter, muito curioso, queria entender por que um homem tão importante estava ali no meio de um lago, perdido no nada, pescando. E o homem disse a ele a seguinte resposta: meu amigo, de que adiantaria para mim esses meus milhões se os meus milhões me roubassem a oportunidade de fazer a coisa que eu mais gosto do mundo, que é pescar? Portanto, uma vez por ano, eu deixo Wall Street, eu deixo minha vida empresarial, eu deixo as minhas empresas sob comando de outras pessoas e disponibilizo alguns dias para estar aqui fazendo a minha atividade favorita. Preenchendo o próprio coração, encontrando a própria alma, que é o que de fato levamos quando saímos do planeta, né? Muito bem. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? O conceito de que viver bem é ter a consciência do valor intrínseco do tempo. De que é fundamental aprender a diferença entre utilizar bem o tempo e gastar o tempo. Utilizar bem o tempo, na minha concepção, está atrelada a 3 possíveis atividades, a 3 percepções específicas que eu quero trazer para vocês. Vamos imaginar assim, 3 dicas para aproveitar bem o seu tempo. Primeira dica é realizar atividades que desenvolvem habilidades e ampliem o potencial, ou seja, em que forças e virtudes sejam percebidas, transmutadas e ampliadas, né? Tarefas, atividades que desenvolvam você como ser humano, que você perceba que com o passar do seu tempo, você se torna um ser humano melhor. Melhor em que nível? Vamos definir melhor. Melhor para si, melhor comparado a si mesmo no ontem, melhor em termos de mais fraterno, emocionalmente mais equilibrado, mais estável, mais seguro, mais amoroso, né? Com mais disciplina, com mais foco, com mais serenidade. Essa é a busca do desenvolvimento das atividades. Recebemos no planeta uma série de ferramentas. E entre essas ferramentas, diversas possíveis profissões, por exemplo. Não é importante se você é médico ou advogado especificamente. É importante que você seja um bom médico ou um bom advogado especificamente. Ou seja, que você escolha uma tarefa que ajude você a desenvolver a si mesmo e auxiliar o outro a também se desenvolver de uma forma melhor possível. Portanto, a escolha da tarefa é menos importante do que a maneira como você conduz essa tarefa.
Essa é a ideia que eu quero trazer para vocês da boa utilização do tempo. Segunda dica para utilizar bem o tempo: escolher atividades que tenham consistência. E o que é a consistência? É algo que você consiga refazer e refazer e refazer, e a cada nova vez que você faz, você percebe que houve um ganho de qualidade naquela sua tarefa. Você conseguiu desenvolver mais, ampliar mais as suas habilidades. Ou seja, a prática ela vai apresentar para você um efeito cumulativo, né? E para isso você vai precisar desenvolver duas qualidades, que são a disciplina, para repetir e repetir e repetir a tarefa que você escolheu, cada vez observando mais, aprendendo, refletindo sobre os pontos fracos e fortes daquela sua atividade, entendendo que a atividade precisa ser conduzida de uma determinada maneira, aprendendo com outras pessoas que já realizam bem, percebendo alguma pessoa que você entende como um expoente, que pode ser a tua inspiração e motivação para realizar a tarefa, exatamente como fazem os atletas, por exemplo, que tem lá o atleta que eles admiram e eles vão em busca sempre de tentar desenvolver melhor o seu tempo, a sua capacidade física, a sua percepção mental, a sua acuidade visual, enfim, eles vão sempre trabalhando no sentido de ampliar a sua qualidade interna. Eles se tornam melhores profissionais, se tornam melhores pessoas, se tornam melhores naquilo que fazem. Muito bem, então, disciplina para repetir e foco. E o que é foco? Definição clássica: canalizar a energia mental para o tempo presente, especificamente para a atividade que está desempenhando. Ou seja, buscar atividades na sua vida que, quando você olhar para trás em retrospectiva, lá no final da sua vida, você tem a percepção de que valeu a pena, de que você utilizou bem o tempo, porque você trocou o tempo por qualidade interna. Você utilizou o tempo, né? Empregou este tempo para adquirir coisas que você pode levar consigo quando você chegar o momento de abandonar a nossa escola e voltar para casa na espiritualidade. Muito bem. E o que vai acontecer, pessoal? Como terceira dica, o que você vai buscar para conseguir desenvolver a boa utilização do tempo? Você vai perceber atividades que possam conduzir você para uma coisa chamada experiência de fluxo. Essa é a dica fundamental do nosso vídeo de hoje. O que é o fluxo? O fluxo é uma nova percepção desenvolvida por um psicólogo americano chamado Michael, um segundo nome, um nome muito complicado para entender, mas se você procurar no Google e colocar experiência de fluxo, você vai aprender sobre ele, sobre a literatura que ele escreveu. E o que significa a experiência de fluxo? Essa experiência, a nossa atenção está mais focada na tarefa, na realização da tarefa, do que no retorno que você vai receber do seu esforço. Você não está preocupado na hora da realização da tarefa com o tempo que você vai gastar ou com a força que você vai ter que fazer. A mente está focalizada na alta qualidade da realização da tarefa, em fazer o melhor que se consegue, pelo simples prazer de realizar a tarefa. A busca na experiência de fluxo é a experiência como meta principal e não a recompensa externa. A gratificação que se obtém é a realização da tarefa em si mesma. E eu, Ana Lu, traduzo isso como experimentar a vida com valores reais. Ou seja, quando eu realizo bem meu bolinho de bacalhau e eu me aprimoro naquilo e com ele alimento a minha família e ponho amor porque vou alimentar a minha família, ou reúno amigos que vão receber de mim alguma tarefa que eu realizei com muito empenho, ou quando eu vou para o meu trabalho lá no consultório e lá eu me coloco à disposição de ouvir com muito amor e de receber as instruções e a partir delas ajudar o outro a se entender melhor, quando eu estudo muito, pratico muito e me aprimoro ao máximo para conseguir dar ao outro, o que eu estou fazendo na experiência de fluxo é me tornando um ser cada vez melhor. É um processo automático do planeta. Quanto mais eu me melhoro, mais eu consigo ajudar o outro. Quanto mais eu sou, mais eu consigo ser para o outro. Quanto mais eu amplio esse conceito, mais o fluxo acontece. Então vejam, quanto mais eu me aprimoro no meu trabalho, como consequência eu tenho pessoas melhor atendidas, que por si mesmas são o meu marketing principal e que se sentem muito felizes de me gratificar com a parte material e de me recomendar para outras pessoas, para que eu não preciso fazer nenhuma campanha, nenhum marketing, porque eu por mim recebo a experiência e mais todo o atributo, todo o resultado material que essa experiência de ser quem sou e fazer como faço traz para mim.
Usando o tempo desta maneira, no final do meu período de vida, eu serei melhor e terei deixado para trás, como retorno a esse planeta fabuloso, melhores pessoas, cidadãos melhores, um planeta mais bacana, mais equilibrado, mais justo. E isso tendo acontecido porque eu fiz a minha parte em mim e ainda ajudei os outros a fazerem a parte em si mesmos. É viver a experiência por viver a experiência. No dia a dia, nas coisas básicas, é prestar atenção no sabor da minha comida. É notar e sentir prazer em deitar na minha cama muito confortável e muito limpa. É poder me sentar à frente do mar e observar as ondas, entendendo o valor que isso tem. Aprendendo o sensorial que eu recebo quando eu estou tomando um banho de cachoeira. Ou quando eu estou aqui gravando para vocês esse vídeo e pensando que fabuloso será poder receber de vocês um feedback de que uma palavra que eu disse, e muitas vezes isso me acontece, uma frase que vocês receberam minha, foi fundamental naquele momento de vida e ajudou cada um de vocês a se sentirem mais felizes. Essa experiência, pela experiência, é a experiência de fluxo. É desta maneira que eu convido cada um de vocês a utilizar bem o seu tempo. Porque o tempo não para, ele não volta. O tempo é o que você faz dele. Então é muito importante. E eu me dei conta essa semana, pensando sobre qual seria o novo tema do meu vídeo, que eu jamais tinha falado com vocês de uma maneira profunda sobre o tempo. Usem bem o seu tempo. Carpe diem só vale a pena quando você, ao final da vida, olha para trás e percebe que você é um ser melhor e ofereceu ao planeta um ser melhor, porque você sabe por ter vivido a experiência. Não importa o tamanho da experiência, se você é mensageiro de uma empresa, ou se você capina a grama do jardim de alguém, ou se você é o guarda de trânsito, ou se você é o presidente da república, ou se você vai à lua. O que importa é que a experiência valha para você e te faça ser um ser humano mais fraterno, mais completo, mais integrado, mais sistêmico. Entrar na experiência de fluxo, saber usar bem o nosso tempo, é uma forma de feedback, de gratidão ao planeta por tudo que ele nos oferece, inclusive o tempo fabuloso de estar no planeta e aprender com ele. Eu vou fechar nosso vídeo com um poema que eu adoro, do meu poeta brasileiro favorito, que é Mário Quintana. O nome do poema é O Tempo, e ele diz assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo, que infelizmente nunca mais voltará. Eu desejo de coração que eu entrego a você nesse momento e nesse tempo que você dispõe para ficar aqui me ouvindo, eu desejo que você tenha aprendido bastante, entendido a mensagem do tempo. Eu desejo muito que você volte todas as semanas e te peço, como mais uma vez, que indique meu trabalho às pessoas e que envie meu vídeo para todas as pessoas que você percebe que hoje, nesse mundo caótico que atribui valor equivocado ao tempo, esta pessoa receba o meu vídeo e que esse vídeo possa ser para ela um alarme, um sinal de que é preciso aprender a respeitar, a amar, a apreciar, a bem utilizar o tempo de vida, o tempo do relógio, o ponteiro do relógio é a nossa vida andando para frente. Muito obrigada, gratidão profunda pelo teu amor e porque você está comigo todas as semanas. Gratidão profunda porque você faz questão de me ouvir e porque me envia os feedbacks. Não deixe de curtir aí a minha página, o meu canal do YouTube e de mandar os seus feedbacks. Várias pessoas com muita frequência me mandam, Juliana, pessoas lindas que eu adoro, que sempre estão me mandando mensagens. Todas as pessoas que fazem isso, eu sou muito grata. E a você que nunca fez, pela presença em si, para mim já é fabuloso. Essa é uma experiência que faz o meu tempo valer a pena. Gratidão profunda pelo teu amor e por estar comigo nessa jornada, nesse nosso tempo.
Nos vemos na próxima semana. Venha sempre, volte em breve. Até o próximo sonho. Namastê.